Glórias a Deus. A palavra de hoje está no livro de Neemias 4, 1 a 15. Neemias 4, 1 a 15. Aleluia. Diz assim a palavra: Pedro, agora só o pastor fala porque está sendo gravado, tá? Tá bom? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém já iam avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Glórias a Deus. Este texto, esta passagem aqui de Neemias, ele dá um perfil do povo de Deus sofrendo ataque, mas ao mesmo tempo mostra um povo poderoso no Senhor contra-atacando. Então eu tenho como tema desta palavra contra-ataque. Contra-atacar é posicionar-se com autoridade contra o inimigo,
partir da defensiva, com base numa estratégia de guerra, contra-atacando para derrotar o inimigo. Nós nunca podemos perder de vista que, num contra-ataque, acontece um encontro de forças que estão debaixo de comandos. E o contra-ataque do povo de Deus está debaixo de um comando tremendo, debaixo do comando do Senhor dos Exércitos. Neemias quer dizer a quem o Senhor conforta. Esta passagem do início desta obra de reconstrução de Jerusalém aconteceu no ano de 445 a.C. Neemias, no poder da oração e no poder do Espírito Santo, moveu o coração do rei, o rei do Império Medo-Persa, e deu uma concessão muito especial ao seu copeiro Neemias, que era um homem da confiança do rei, que era um homem, podemos dizer, preferido do rei, porque o rei confiava a sua vida nas mãos do copeiro, e o copeiro também confiava a sua vida servindo ao Senhor, dedicava a sua vida servindo ao Senhor, porque tudo que o rei ia comer, ia servir de alimento ao rei, primeiro o copeiro provava, porque se houvesse veneno, o rei não seria envenenado. Então era uma pessoa de extrema confiança do rei, e automaticamente também era uma pessoa rica, que tinha posses. Então Neemias dispôs seu coração para estar fazendo um serviço muito árduo, mas na direção do Senhor. Não era peso para ele, era alegria servir ao Senhor no poder da obediência, no poder da palavra de Deus, no poder da oração. Ele ficou muito triste com a situação deplorável de Jerusalém, por isso ele chorou. O rei percebeu que ele estava triste, ele abriu seu coração ao rei e recebeu misericórdia do rei, ele recebeu o favor do rei, recebeu todo o apoio financeiro, estratégico, para que ele fosse a Jerusalém reconstruir os muros de Jerusalém e numa posição política muito importante como governador de Jerusalém. Reconstruir é pegar algo estragado e arrumar. Para reconstruir é necessário fé genuína, e este homem de Deus tinha bastante. É pegar algo abandonado, pegar algo danificado, Jerusalém com os muros derrubados, com os inimigos entrando e saindo livremente, como bem entendem. Reconstruir é fazer faxina e reparar os danos. Esta era a situação deplorável e triste de Jerusalém. Esta é a situação da igreja nominal cristã de hoje, infelizmente. A igreja do Senhor precisa ser reconstruída, fundamentada na palavra de Deus, fundamentada num trabalho sério. Muitas vidas precisam ser reconstruídas. Lá em Jerusalém foi reconstruído o templo do Senhor, os muros que protegiam o templo, o palácio e toda uma estrutura política religiosa. Hoje muitas vidas precisam ser reconstruídas, porque estas vidas hoje são o templo, a casa da habitação do Senhor. Então nós precisamos compreender bem a importância da reconstrução. E numa reconstrução nós somos atacados. Nós precisamos aprender a contra-atacar. Nós vemos o povo de Deus sendo atacado pelo inimigo. E essa inimizade do povo de Deus com os poderes das trevas é muito antigo. Começou lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram, deram atenção às mentiras de Satanás, caíram
no poder das trevas, e o que aconteceu? Foram expulsos do paraíso. Satanás, ele ataca de muitas maneiras. E ele ataca, é claro, o povo de Deus. Porque quem não é povo de Deus já é dele. Então nós precisamos estar atentos. Na reconstrução de Jerusalém, ele ataca primeiro com zombaria. O inimigo colocou o trabalho e o esforço do povo de Deus como coisa pequena, como coisa ridícula. Zombaria é fazer as pessoas passarem pelo ridículo, tornar as pessoas e as coisas ridículas. Então diz assim, nos versículos 1 e 2: tendo Sambalate, que era um samaritano, que era um irmão de fé, ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Quanta zombaria desse Sambalate! E tem muitos Sambalates por aí nos tempos modernos também, zombando, querendo levar os servos de Deus, a igreja do Senhor, ao ridículo. Veja bem, ele ardeu em ira, o inimigo. O inimigo arde de ira, de ódio contra o povo de Deus. Escarneceu. Uma zombaria, querendo tornar insignificante aquilo que é poderoso. Esta é uma astúcia do maligno. E ele fez chacota do povo de Deus. Que fazem estes fracos, estes fracotes? Penso que tem algum poder? Será que alguém vai permitir, o rei vai permitir que eles façam essa obra? Zombaram de Deus também. Sacrifícios eram oferecidos a Deus, para agradar a Deus. Sacrificarão, zombando, mesmo que ofereçam sacrifícios a Deus, não vão conseguir. Darão cabo da obra num só dia? Vão fazer isso num dia só? Insinuando que eles impediriam o acontecimento da reconstrução. Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Tudo está destruído, eles vão renascer. Muros fortes, portas do pó. A zombaria. A zombaria é uma estratégia de ataque do inimigo, muito usada contra o povo de Deus. A ironia, outro modo de ataque do inimigo, ironizando. Se uma raposa saltar sobre o seu muro de pedras, irá derrubá-lo. Eles disseram assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedras. Versículo 3. Todos nós sabemos que uma raposa é muito mais leve do que uma única pedra de uma muralha daqueles tempos, querendo expor ao ridículo uma obra forte, uma muralha de pedras. Poderiam pular centenas de raposas, milhares de raposas por cima do muro, e o muro não cairia. Mas eles, ironizando, para tentar com esse ataque enfraquecer o povo de Deus, que uma raposa destruiria o muro. O assalto, versículos 7 e 8. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos, de comum acordo,
para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O assalto. A estratégia do inimigo é o assalto. Pegar de surpresa. A emboscada. Isso aconteceu lá geograficamente, fisicamente e também espiritualmente. Este ataque também continua acontecendo nos dias de hoje. O inimigo assalta de repente você com acesso de ira, assalta você envolvendo numa situação confusa, envolvendo numa tentação, tentando envolver num pecado. Assalto, coisa súbita, você quase não tem tempo de reagir. Se você não estiver firme com o Senhor, você é tomado de assalto numa situação embaraçosa que o inimigo prepara. Por isso que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. O assalto. O inimigo, ele age sempre procurando impressionar ao povo de Deus. E muitas vezes eles fazem um cerco. E com este cerco o que eles querem? Que fraquejemos, que nos rendamos ao seu ataque. Suscitar confusão ali. Vocês percebem esta estratégia? Está tudo bem em casa, está tudo bem no trabalho, está tudo bem no local de estudo, está tudo bem na comunidade. De repente, suscita-se ali uma confusão. De repente, desperta ali uma confusão. Por que isso? Ataque do inimigo. O inimigo está sempre pronto para assaltar. E nós precisamos estar atentos a estas estratégias do inimigo. Ele também ataca com desânimo. Nós vemos que o inimigo espalhou a notícia aos próprios judeus vizinhos deles, sabendo que os judeus iriam lá falar para impressionar os reconstrutores. Os judeus foram até lá dar aquela notícia de um plano deles. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Estava criando um pânico geral. As pessoas já estavam, aqueles que não estavam envolvidos na obra da reconstrução, já estavam cheios de desânimo. Vamos ser atacados por tudo que é lado. E levaram essa impressão para os reconstrutores. Vejo bem que estratégia, a estratégia do desânimo. A estratégia do desânimo hoje se manifesta de muitas maneiras. Através de uma fofoca. Em vez de estimularmos uns aos outros, estarmos desestimulando, desviando da fé. É um ataque com desânimo. O inimigo usa o povo da própria nação de Israel para lançar desânimo. O inimigo usa muitas vezes pessoas de dentro das igrejas, dentro das comunidades, para lançar desânimo. Precisamos estar atentos a estes métodos de ataque, porque senão nós podemos sucumbir. O nosso ponto forte é o contra-ataque. Até aqui nós examinamos como o inimigo ataca. E ele ataca mesmo, e ataca impiedosamente e cruelmente, e mais, com astúcia milenar. Ele vem treinando essa astúcia de ataque há milênios. Por isso que nós precisamos aprender a andar na dependência do Senhor, para não cairmos nessas artimanhas de ataque tão bem montadas contra nós, o povo de Deus. Como você está com Deus? Tem percebido os ataques do inimigo?
É uma pergunta muito séria a ser respondida por cada um de nós. Mas a coisa linda desta guerra é que o povo de Deus contra-ataca o inimigo. O povo de Deus, quando está debaixo da direção do Senhor dos Exércitos, contra-ataca para derrotar, para colocar o inimigo para correr. O trabalho do inimigo é abalar todas as estruturas, mas o inimigo tem um comandante que não é nada, que não é ninguém na ordem do dia comparado ao nosso general, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus, e que ainda temos o poder do Espírito Santo em nós. O povo de Deus é um povo privilegiado. O povo de Deus é um povo que tem inteligência para atacar, a inteligência sobrenatural do poder do Espírito Santo, da sabedoria da palavra de Deus, a inteligência que é derramada como unção para recebermos o livramento de Deus de todos os ataques do inimigo, do maligno. O primeiro exemplo de contra-ataque de Neemias e os reconstrutores lá naquele tempo foi a oração. Contra-ataque mais poderoso, foi a primeira arma que eles lançaram contra o inimigo. Porém oramos ao nosso Deus. Versículos 4 e 9. Versículos 4 e 9. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo de uma terra de cativeiro. Versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. A oração, a vigilância, a intercessão, cuidados para atacar o inimigo na estratégia certa, usando a estratégia certa. Quando nós usamos a estratégia certa, a vitória também é certa. E quando nós oramos ao nosso Deus, quando nós pedimos proteção ao nosso Deus, quando nós colocamos guarda contra os inimigos, aí o contra-ataque é perfeito. E glórias a Deus por isso. Nós temos uma lição aqui, a primeira lição, o contra-ataque com oração. Tem um ditado popular entre os cristãos, onde costumamos dizer que a melhor maneira de vencer uma guerra, de vencer o inimigo é de joelhos, joelho no chão. O guerreiro das milícias, dos exércitos, vence com todo um aparato de guerra. O nosso aparato de guerra é joelho no chão, oração. E assim nós derrotamos o inimigo. Na Bíblia nós encontramos muitas exortações à oração. De ponta a ponta na Bíblia nós encontramos muitas orientações e exortações sobre a importância da oração. Mas Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Eu quero pegar só 2 versículos do Novo Testamento, Lucas 22, 45 e 46. Um pouco antes de Jesus ser entregue para ser crucificado, diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vocês viram a importância da oração? Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Tem muito crente dormindo hoje e querendo vencer o maligno. Nós precisamos acordar, mas acordar na fé, acordar para a realidade da autoridade que temos, obedecendo a palavra de Deus. Precisamos acordar. Jesus está dizendo: acorde e ore. Não fica aí se arrastando, murmurando, resmungando. A vitória é certa. Pegue a arma e ataque. Contra-ataque o inimigo. Ele está te vencendo. Mas por que ele está te vencendo?
porque você não está contra-atacando da forma correta. Muitos crentes costumam dizer: eu estou lutando, mas não pegou nenhuma arma para lutar, então não está lutando. Nós só lutamos quando tomamos uma arma e guerreamos com aquela arma. E assim tem muito crente apanhando, sendo derrotado, dizendo que está lutando. Nós precisamos aprender a estratégia diária do contra-ataque. A primeira é a oração. A segunda maneira de contra-atacarmos o inimigo é bom ânimo para trabalhar. O povo de Deus tinha bom ânimo para trabalhar. Ali não tinha nenhum desanimado. Só tinha pessoas animadas com a obra do Senhor para trabalhar. Versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, tinha disposição, tinha vontade, tinha um firme propósito, tinha a escolha certa. Trabalhar na reconstrução. Trabalhar é um método para contra-atacarmos o inimigo. Quando o inimigo olha e vê que nós somos pessoas operosas, ocupadas com a obra do Senhor, ele diz: opa, aí não encontra lugar, aí não tem espaço, ele cai fora. Então nós precisamos ter bom ânimo para trabalhar, e assim nós vencemos o inimigo. Jesus, ele é a fonte do bom ânimo. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus. Tenha bom ânimo para trabalhar, que assim você vence o mundo, vence o inimigo, como Jesus venceu, e nos oferece condições de estarmos vencendo. Bom ânimo. Pare de se arrastar, pare de resmungar, saia dessa vida miserável. Tem muitas pessoas que andam uma vida miserável, tudo é difícil, tudo é peso, tudo é ruim, tudo é azedo. Quando nós temos bom ânimo, é só alegria, é prazer em realizar coisas no reino, é prazer estarmos andando como filhos e filhas do Senhor, unidos no trabalho do Senhor. E Jesus disse: vocês terão lutas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu por nós. Então nós precisamos fazer o quê? Ter bom ânimo, boa disposição, uma firme decisão de estarmos trabalhando sempre, marchando sempre conforme as ordens do Senhor, conforme os mandamentos do Senhor, e assim contra-atacaremos sempre o inimigo e ele fugirá. Outro contra-ataque maravilhoso é a vigilância e a intrepidez. Puseram guardas de dia e de noite. Eles estavam decididos a não dar moleza para o inimigo. Versículos 13 e 14 diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Vigilância e intrepidez. Uma disposição de tomar uma postura de contra-ataque, tomar uma postura de quem tem autoridade, tomar uma postura de soldado que guerreia mesmo, porque está debaixo do comando do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Contra-atacar de dia e de noite, sem cessar. Um segundo de vacilo e o inimigo toma conta.
precisamos aprender esta lição: vigilância e intrepidez. E com esse cuidado, não ter medo. Lembrai-vos do Senhor. Estar sempre na presença de Deus para pelejarmos pelas coisas mais preciosas da nossa vida: a família, a igreja, uns protegendo os outros, e assim o contra-ataque é decisivo e o inimigo é derrotado. Nós temos exercitado isso aqui na Família Abençoada: momentos de oração, momentos de intercessão comunitária, momentos de juntos colocarmos os nossos interesses, estarmos sempre orando uns pelos outros. Precisamos estar sempre vigilantes e intrépidos, contra-atacando toda a astúcia do maligno. Outro aspecto muito bonito que nós vemos aqui é a unidade e fé. Podemos ver aqui o famoso um por todos e todos por um, mas o Senhor dos Exércitos é o comandante, um comando sobrenatural. Cristo o cabeça, nós os muitos membros em ação. Nós vemos isso acontecendo lá na reconstrução de Jerusalém. Unidade e fé. Pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Guarda, em unidade, cada um ocupando uma função, cada um empunhando uma arma de ataque para repelir o inimigo de dia e de noite, e com propósitos bem claros. Pelejar por quê? Por quem? Para quê? O contra-ataque tem propósitos bem definidos. Então nós precisamos estar em unidade e fé. Lembrai-vos do Senhor, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai. Lembrar do Senhor é ter fé, estar sempre na presença do Senhor, se mover por fé, agir no poder da fé, e assim nós vamos contra-atacando o inimigo na certeza que ele estará sempre fugindo de nós, estará sempre sendo derrotado por nós. Mas não porque temos poder, porque recebemos poder do nosso comandante, o Senhor dos Exércitos. Você tem contra-atacado o inimigo ou está sofrendo todo tipo de humilhação? É uma pergunta que o Espírito Santo faz para a família abençoada. Versículo 15, nós vemos o coroamento do contra-ataque. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra, em paz, tranquilos, e o inimigo afugentado, repelido pelo Senhor. Glórias a Deus. Quando nós adotamos as estratégias indicadas pelo Senhor de contra-ataque, os desígnios do inimigo são frustrados. Tudo aquilo que o inimigo planeja cai por terra. Tudo aquilo que o inimigo lança contra nós é desfeito. Isso aconteceu lá em Jerusalém. Isso é uma figura também da igreja do Senhor Jesus, hoje espalhada pela face da terra. Quando nós seguimos essas estratégias de contra-ataque, nós com certeza estaremos sempre frustrando todos os desígnios do maligno, do nosso inimigo. E estaremos sempre voltando ao nosso trabalho em paz. Voltamos todos nós ao muro. O que seria isso hoje, voltar ao muro? Nós temos momentos sagrados, exclusivos ao Senhor, de oração, de ler a Bíblia, de compartilhar a palavra, na família, na comunidade, momentos exclusivos de culto, são momentos de contra-ataque.
E fortalecidos nesses momentos, derrotamos o inimigo e voltamos ao muro, voltamos aos afazeres diários na presença do Senhor, na alegria da salvação, na graça do Senhor. Jesus, João 14:12, ele disse uma coisa poderosa para nós, a sua igreja. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vocês percebem o que é condição para contra-atacar o inimigo, para derrotar o inimigo? Nós estamos em condições superiores a Neemias e seus reconstrutores auxiliares. Nós podemos fazer obras hoje superiores, maiores do que aquelas que o Senhor Jesus fez, porque Jesus veio e nos ofereceu todas as condições e está junto ao Pai advogando por nós, e ainda mandou seu Espírito Santo que habita em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus por isso. Os poderes das trevas se aproveitam das circunstâncias. Se a circunstância é favorável para o poder das trevas, pode ter certeza, ele vai te atacar. Mas nós precisamos também saber que Jesus dá aos filhos e filhas de Deus os meios e as armas de guerra para sempre sermos vitoriosos, sempre sermos vencedores. Cuidado com as circunstâncias. E ele aproveita aquelas circunstâncias, aqueles momentos de vacilos, aqueles momentos de fraqueza. Se cuide aí. Que o Espírito Santo possa lembrar a cada um de que Jesus oferece todas as condições para contra-atacar naquele momento que você sofre opressão e ser mais que vencedor, mais que vencedora. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Jesus, ele dá ânimo para a oração, ânimo para trabalhar, ele dá ânimo para a vigilância e intrepidez, dá ânimo para a unidade e fé, quando nós decidimos andar como ovelhas do Senhor, decidimos andar conforme a igreja do Senhor em obediência à sua palavra. Aí, glórias a Deus, seremos sempre contra-atacantes, na certeza de que o nosso inimigo já era. Ele já era mesmo, há 2000 anos atrás. Lá na cruz ele foi derrotado. É só nós tomarmos posse disto, no nome e no sangue do Senhor Jesus, e contra-atacarmos de maneira assertiva, em obediência à palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus.